Olá, muito bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu sou a pastora Carmen Soares e quero compartilhar com você a palavra de Deus, para que nós sejamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, porque os dias estão maus e para nós vencermos as dificuldades dos dias das nossas vidas, é necessário que nós estejamos assim, revestidos do poder de Deus, andando não por aquilo que aparece diante dos nossos olhos, mas andando pela palavra que o Deus Todo-Poderoso liberou sobre as nossas vidas. E qual é a palavra que ele liberou sobre nós? É a palavra de vida, a palavra de vitória, a palavra de esperança que não acaba diante da aflição, diante do problema. É a palavra de vida com abundância, para que nós não venhamos nos desesperar e além de nós ficarmos incomodados diante dos problemas, dos desafios, nós colocarmos também em pânico as pessoas que estão em nossa volta, porque tem muitas pessoas que fazem assim, além delas viverem em pânico, além delas viverem em desespero, elas por onde passam, elas colocam exatamente o mesmo sentimento que estava nos seus corações, elas acabam colocando aquilo em prática na vida das outras pessoas. Tem pessoas que faz assim, ela chega em determinado lugar e ali as pessoas estão tranquilas e ela consegue tirar a tranquilidade. As pessoas estão em paz, ela tira a paz. As pessoas estavam alegres, quando ela chega, ela consegue acabar com aquele clima de alegria. E nós não podemos ser assim. É claro, nós não vamos resolver os problemas do mundo, mas nós podemos sempre apresentar para as pessoas que estão no mundo aquele que tem poder para resolver qualquer problema, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não me iludo achando que eu vou resolver os problemas do mundo e ninguém vai conseguir fazer isto, mas nós, como filhos do Deus Altíssimo, como pregadores do Evangelho, da boa notícia de salvação do nosso Deus, nós podemos apresentar para as pessoas aquele que tem o poder para resolver as situações difíceis das suas vidas. Então, sendo assim, quando nós chegarmos em um determinado lugar, a nossa preocupação deve ser de transmitir a vida. Se estiver havendo morte, que nós levemos a vida. Se estiver havendo desespero, que nós levemos a esperança. Se as pessoas estiverem angustiadas, que nós levemos a elas o refrigério. Se elas estiverem chorando, se nós não pudermos chorarmos com elas, que nós levemos a elas então consolo. E nós só iremos conseguir ver as coisas desta maneira se nós começarmos a encarar a vida na ótica de Deus, se nós começarmos a olhar pelos olhos do Espírito Santo do Senhor. Se nós conseguirmos olhar assim, nós conseguirmos olhar as situações como Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, as olhavam, nós vamos transmitir esperança para aqueles que estão em desespero. E quero compartilhar com você hoje a respeito de algo muito interessante que aconteceu com o profeta Ezequiel. Ele estava vivendo em cativeiro também, porque ele havia sido levado em cativeiro junto com os demais filhos os israelitas, os filhos de Judá, para o cativeiro babilônico. A situação não era agradável, o cenário não era favorável, a vida não estava boa, as famílias estavam sofrendo e mesmo assim eles ainda permaneciam com os corações endurecidos diante daquele que tinha e tem todo o poder para salvar, o nosso Deus. E no capítulo 37, quando nós lemos a respeito do vale de ossos secos, é algo muito interessante, porque
porque o profeta Ezequiel, ele teve que se esforçar para poder ver as coisas, ver o cenário, encarar a realidade, não com a ótica humana, a ótica natural humana, mas com a ótica espiritual, com a ótica de Deus. Deus é espírito. Nós não podemos vê-lo com os nossos olhos materiais, mas nós podemos senti-lo com a nossa alma, com o nosso coração. E quando Deus mostra para ele, é muito interessante o texto, porque era um cenário de devastação, era um cenário de morte, era um cenário de extermínio, era um cenário em que havia passado o assolador, e ele havia assolado com a vida, restando apenas um vale de ossos secos. Segue comigo o texto para você ver. Está escrito assim: veio a mim a palavra do Senhor. Olha, primeira coisa, Deus ele age de uma maneira toda especial. Então veio a palavra do Senhor a ele. Veio a mim a palavra do Senhor, e ele me levou pelo meio de um vale de ossos secos. Veio a mim a palavra do Senhor, veio a mim a mão do Senhor. Olha que coisa interessante, tá? A mão do Senhor, a palavra do Senhor veio sobre ele, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou olha isto aí, porque às vezes você fica esperando que Deus vai te mostrar apenas algo bonito, algo assim que satisfaz os olhos, mas ele diz aqui: ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as vossas sepulturas
e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Muito interessante. Porque, veja, a palavra de Deus nos manda ou nos ensina que nós devemos viver pela fé. Viver pela fé. Viver pela fé é total dependência de Deus. O cenário que nós estamos vivendo nos leva muitas vezes ao desespero. Às vezes é aquele dia que a gente levanta de manhã com aquela preocupação ardendo no nosso coração, aquele problema financeiro, aquela dívida enorme que nós temos para pagar naquele dia e não temos o dinheiro para saldar o compromisso. E aí começa a bater aquele desespero, dá até a impressão que nós não temos Deus, que nós não somos filhos de Deus. Dá-se a impressão que a nossa vida está igual à vida de uma pessoa que não nasceu de novo, que não teve um encontro com Deus, que não teve a sua vida transformada pelo poder de Deus, que não teve a sua vida modificada pelo Senhor Jesus Cristo. Tem dia que a situação é assim, e são nestas horas que nós precisamos lembrar: Deus está no comando, Deus está no controle. Eu não tenho dinheiro, mas Deus proverá. Esta atitude, ela vai ser possível, ela se tornará possível nós termos esta atitude diante do problema, se nós conseguirmos conservar em nossos corações a fé. No caso do profeta Ezequiel, como eu disse para você, o cenário não era favorável a ele, como não era favorável a nenhum dos filhos de Israel, nem os integrantes do reino do norte e nem os do reino do sul. Por quê? Porque eles estavam em cativeiro, a situação estava complicada. O Ezequiel falava para aquele povo, mas o coração do povo era duro e não davam ouvidos àquilo que ele falava para eles. Mostrava para eles as dificuldades que estavam por vir e que já estava presente e que eles precisavam dar ouvidos à voz de Deus, mas eles não davam ouvidos à voz do Senhor. Até que por fim chega o castigo. E de que forma que veio o castigo? Em forma de cativeiro, em forma de sofrimento, em forma de angústia, em forma de morte, em forma de destruição. E aí, quando a realidade chegou, quando a situação chegou, dava-se a impressão que parecia ser o fim daquela nação, mas não era o fim. Mas quando a dificuldade está muito grande na nossa vida, a gente não consegue raciocinar pensando assim: meu Deus, isto é apenas um treinamento, não vou me desesperar. Deus tem um plano grande. Quando o diabo levanta contra nós com a permissão de Deus, é porque Deus tem algo extraordinário para fazer através da nossa vida. Quando o diabo levanta contra nós, porque nós pecamos e abrimos uma brecha para ele agir contra nós, se nós nos arrependermos dos nossos pecados, se nós nos convertermos dos nossos caminhos e pedir perdão a Deus, ele perdoa os nossos pecados, como João escreveu na primeira carta, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os nossos pecados. Deus repreende Satanás, perdoa os nossos pecados, nos restaura. É claro que nós teremos as consequências do nosso erro, para que nós não venhamos fazer coisas iguais ou até piores ainda, né? Mas aqui no caso, a situação parecia até algo assim, causa perdida. Deus pega o profeta agora, depois já de várias situações difíceis. Agora ele leva o profeta já ao extremo, já chega ao extremo, ao vale de ossos secos, que representava morte.
Eram inúmeros, como nós acabamos de ler aqui, eram inúmeros os ossos, era grande o vale. E Deus faz o quê? Pega-o e leva para dar uma volta em volta do vale de ossos secos. Diz ele que os ossos estavam sequíssimos. Então, humanamente falando, era causa perdida. Era causa perdida. Eu estava dirigindo em uma avenida da cidade e de repente eu senti um mau cheiro muito forte, desagradável, e eu pensei comigo, mas de onde está vindo esse mau cheiro? Meu Deus, que cheiro ruim! E de repente na minha frente estava um caminhão de ossos, levando ossos dos açougues. Ele deve ter ido recolher os ossos dos açougues e deveria estar levando para algum lugar, para uma casa de ração, não sei, talvez, imaginei eu, mas o cheiro era muito desagradável. E aquilo me fez lembrar, o Espírito Santo me fez lembrar exatamente desta passagem de Ezequiel, capítulo 37, quando Deus mostra para o profeta, não um caminhão de ossos de gado, de animais que havia sido recolhido dos açougues ou dos frigoríficos, mas era o vale de ossos secos que representava a nação de Israel, que representava o povo da promessa, o povo que Deus formou através de um ventre estéril, através do ventre da Sara, a mulher de Abraão que era estéril. Que Deus falou para Abraão, não, Abraão, a sua descendência não será através de Ismael, do filho da escrava, mas será através de Sara, da sua esposa, e que já estava com mais de 80 anos, e só quando chegou aos 90 anos, foi que Deus abriu a madre de Sara, para que ela gerasse o filho da promessa, Isaque. E agora, quando chega essa situação aqui, o Ezequiel estava tendo a visão daquele povo, do povo da promessa, do povo que Deus prometeu assentar na terra de Canaã, e que daquele povo veria a salvação, veria o Cristo, o Salvador do mundo, para o mundo. E agora, o que o Ezequiel vê? Um grande vale de ossos secos que representava a nação de Israel. Se ele fosse uma pessoa sem Deus na vida, sem o Espírito do Senhor, quando Deus falou para ele assim, filho do homem, pode porventura estes ossos reviverem? Se ele não tivesse o Espírito de Deus na sua vida, ele ia dizer para Deus, Senhor, não, isto aí é causa perdida, humanamente falando. É causa perdida. Quando eu contemplei aquele caminhão de ossos, de gado, de animais na minha frente, eu pensei, mas como que pode, meu Deus? Os ossos que o Senhor mostrou para Ezequiel estavam em situações muito pior do que desses que estão diante de mim. Eram sequíssimos, eram muitos ossos, eram muitas gentes mortas, eram muitas pessoas mortas. Mas ele não olhou pelos olhos humanos. Ele começou a ver as coisas ali, ver a realidade, ver aquele vale de ossos secos com a visão de Deus. E é exatamente isto que nós precisamos ter em nós, a visão de Deus. A vida com o Senhor é vida de fé. É vida de fé. Não tem como eu dizer que eu sou uma mulher de Deus, que eu sou uma filha de Deus, que eu sou uma serva de Jesus Cristo, se eu não tiver fé. Se eu não acreditar nas promessas de Deus, se eu não acreditar na palavra de Deus, não adianta eu ir na igreja todos os dias, frequentar cultos todos os dias. Se eu não tiver fé, se eu não exercitar a minha fé, não vai adiantar nada. Então a vida do filho de Deus, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é uma vida de fé. Nós precisamos aprender a olhar para as coisas com os olhos do Senhor. Olhar com os olhos da fé, com os olhos do Espírito. Nós não vamos conseguir superar as aflições da vida se nós encará-la com o olhar humano, apenas um humano comum, um ser humano comum. Nós precisamos ir além disso, nós precisamos agir na fé, como fez o Ezequiel, quando Deus pergunta para ele, filho do homem, pode porventura esses ossos voltarem a reviver?
Eu creio que ele pensou um pouquinho e ele respondeu para Deus: Senhor, tu sabes, Senhor. Porque ele não tinha, eu tenho certeza que ele não tinha palavras para responder para Deus naquela hora. Porque a cena era uma cena terrível. Tu sabes, Senhor. Então, quando ele falou isso para Deus, tu sabes, Senhor, Deus fala para ele, ele começa a agir, Deus começa a dar as coordenadas para ele, como que ele deveria agir. Deus mostra para ele que estado chegaria a nação de Israel, a que ponto eles chegariam, mas que isto não seria o fim. Deus mostra para ele o extremo, a nação chega ao extremo da destruição, a ponto de, humanamente falando, não havia mais restauração para aquela nação. Mas Deus, quando ele responde, Senhor, tu sabes, Deus disse para ele: profetiza estes ossos, profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então também não adiantaria nada se Deus liberasse sobre ele a palavra de bênção, de restauração para aquele vale de ossos secos, ou para aquela nação que já estava naquele estado diante dos olhos dele. Não adiantaria nada ele conhecer o estado que a nação estava, se ele não tivesse coragem para profetizar a vida que Deus estava mandando ele profetizar. Profetiza, ó filho do homem, diz a esses ossos secos: ouve a voz do Senhor, ouve a voz do Senhor, profetiza. É muito interessante que no decorrer da história, nos nossos dias, na Segunda Guerra Mundial, quando nós estudamos a história do Holocausto, quando nós vemos o extermínio que fora feito brutalmente, covardemente contra os judeus por Hitler e os seus aliados na Segunda Guerra Mundial, o que a palavra de Deus nos remete? Exatamente a esta realidade aqui, a visão que o Ezequiel teve do vale de ossos secos. Porque diante dos olhos da humanidade, naqueles tempos de 1944 a 47, dava para entender que seria o fim da nação da promessa, como se Deus tivesse falhado naquilo que ele havia prometido a Abraão, como se Deus tivesse abandonado os judeus, abandonado os israelitas, abandonado a nação da promessa, a nação que daria a ele o Cristo. Como se Deus tivesse dito para Satanás: pode acabar com eles, usa o Hitler, Mussolini e os outros aliados para aniquilar os judeus, porque eles quebraram a aliança. Não, Deus, ele estava no controle. Apesar de, aos olhos humanos, parecer ser o fim, e as nações que tinham poder para parar aquilo ficaram paradas. Elas podiam parar aquela ação maldita. Os Estados Unidos, que já era a maior potência do mundo, podia parar aquilo, fazer alguma coisa, falar alguma coisa, deter Hitler e os seus aliados, mas ficaram quietos, ficaram omissos. Por que isto? Porque era o plano de Deus. Era o plano de Deus. Por quê? Porque a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta para ele vazia. Como nós lemos no livro do profeta Isaías, antes dela voltar para o Senhor, ela faz aquilo pela qual ela foi designada. E no caso do Vale dos Ossos Secos, que representava também a história dos filhos de Israel, representava o Holocausto e tantas outras situações complicadas que eles passaram e ainda passarão, porque eles ainda terão que enfrentar uma grande batalha, que será, no caso, a batalha final. Mas o que é interessante é a ousadia do profeta. Deus fala para ele: profetiza esses ossos secos, e ele profetizou.
E ele abriu a boca e profetizou. Ele ouviu a palavra de Deus e obedeceu. E o ato dele ouvir a palavra de Deus e obedecer mudou a história no mundo espiritual. Mudou a história, porque quando em 1946, 47, quando o mundo pensava que a nação de Israel estava aniquilada, de repente o que é que Deus faz? Ele usa aquela situação complicada. Ele usa a matança de Hitler, o Holocausto, exatamente para poder levar as Nações Unidas a votar sobre o Estado, a devolução do Estado de Israel, certo? Que eles votaram que ele deveria ser compartilhado entre os judeus e os habitantes da faixa de Gaza, mas Deus usou isso para devolver a eles o território deles. Então aquilo que o mundo pensava que era o fim o fim dos judeus, o fim dos israelitas, foi exatamente o instrumento que Deus usou para que as Nações Unidas devolvesse o território de Israel, votasse pela devolução do território de Israel e eles pudessem voltar novamente para a sua terra legitimamente e reconstruir o Estado, reconstruir a nação, como nós temos visto nos dias atuais. O que é interessante em tudo isso é que mesmo quando parece que não tem solução, que é algo que não tem mais nenhuma utilidade, Deus muda aquela situação. Mas para que isso aconteça, é preciso que nós tenhamos fé. Porque se Ezequiel não tivesse fé, ele não teria profetizado aos ossos secos. Ele não teria ordenado que eles se juntassem, que criasse carne e nervos nele, e que depois, quando ele viu que havia ressuscitado, mas ainda eles não tinham vida, e Deus fala, profetiza o Espírito, e ele teve ousadia e profetizou, Espírito vendo, olha, vem dos quatro cantos aí, ele olha a ousadia dele, né? Profetiza sobre ele, profetiza, ordenando-lhe o quê? Ordenando que eles tivessem pele, que fosse formado corpos, e depois profetiza para que o Espírito venha sobre eles. Profetiza. Se ele não tivesse fé, ele não teria profetizado. Se ele não estivesse olhando para aquela situação com os olhos de Deus, ele não teria profetizado, dizendo para o Espírito vir dos quatro cantos e soprar sobre eles. É extraordinário. Se você parar um pouquinho e você ver, olha a ousadia dele, para você entender um pouco melhor, olha a ousadia dele, no verso 9, Deus dizendo para ele, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses ossos para que vivam. Então ele de imediato, profetizei, olha aí, então, olha que bonito, profetizei como ele me ordenou, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Olha que poder, o poder da fé, o poder da obediência à palavra de Deus, o poder de agir seguindo a ótica do Senhor, não o que nós estamos vendo no cenário, não o que nós estamos vendo diante dos nossos olhos, mas de acordo com a palavra que saiu da boca de Deus. Então, algo extraordinário, e assim como ele profetizou, aconteceu. E Deus fala para ele, ó filho do homem, não poderei eu fazer isto? Então ele mostrou para ele que a nação chegaria àquela situação, mas ele traria de volta a nação de uma maneira extraordinária, de uma maneira gloriosa, de uma maneira poderosa. E o que eu quero que você entenda, que Deus não perdeu o controle de nada. Muitas vezes Deus manda a gente profetizar para aquele membro da família ou aquela pessoa que nós conhecemos,
profetizar a vida sobre eles, nós ficamos tímidos, temos medo de profetizar, temos medo de abrir a boca e profetizar, pois Deus responde quando nós ouvimos a ordem dele. O Ezequiel ouviu a voz do Senhor, profetizou conforme Deus mandou, e ele viu o resultado. Qual o resultado? A restauração da nação de Israel. Aquilo que aos olhos do homem não podia ser feito, mas ele acreditou, e ele viu, e ele escreveu, para que nós pudéssemos crer, para que você pudesse crer, que o membro da sua família, ele tem sim, ele tem conserto. O que o Senhor Jesus Cristo falou é a verdade. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que vive crendo em mim, não morrerá eternamente, assim como ele fez com Lázaro, que já estava sepultado e 4 dias morto, sepultado, e ele o chamou à vida e ele veio à vida. Não tem problema que ele não possa resolver. Quando nós vemos hoje a nação de Israel na sua pujança, no seu poder, sendo uma das nações mais bem-sucedidas da face da terra, e de pensar que um dia aquela nação foi considerada uma nação destruída, como o intento de Satanás através de Hitler e os seus aliados era exatamente exterminar Israel, acabar com a nação de Israel, mas Deus estava no controle. Às vezes Satanás levanta contra nós com as suas armadilhas, com as suas artimanhas, com a sua arquitetura demoníaca, para tentar anular, destruir a nossa fé, aniquilar a nossa vida. Mas não tenha medo de Satanás. Abra sua boca e profetiza a vitória em nome do nosso Senhor Jesus. Não abaixe a sua cabeça diante das dificuldades que você tem enfrentado. Não abaixe a sua cabeça diante do cenário de ruína, de destruição, de morte, de vale de ossos secos, mas tenha coragem, tenha fé, tenha ousadia. Deus não nos deu espírito de medo, espírito de insegurança, espírito de covardia, mas Ele nos deu espírito de coragem, espírito de poder, o Espírito Santo do Senhor. Então, se o Senhor te mandar profetizar a vida onde a morte, profetiza, porque Deus é poderoso para cumprir o que Ele tem prometido. Ele não mudou, Ele é o mesmo. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, Ele veio exatamente para nos dar a condição de ser uma pessoa nascida de novo, pensar como Deus pensa e agir na fé, como Deus determina que nós devemos agir. Então que você não tenha nenhuma causa na sua vida como sendo uma causa perdida, porque os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Se o Ezequiel tivesse tido essa causa como causa perdida, ele não teria sido boca de Deus. Ele não teria profetizado sobre o grande vale de ossos secos. Ele profetizou porque ele tinha fé. E você é da fé, eu sou da fé. Se nós temos fé, então vamos abrir a nossa boca e vamos declarar a vitória, vamos declarar a vida onde há morte, porque o Deus que nós cremos, que nós servimos, que nos tirou da morte, nos trouxe para a vida, Ele é o Deus de todo poder. Não há causa perdida para Ele. Jesus Cristo falou para nós que tudo é possível para aquele que crê. O que o Ezequiel tinha? Ele tinha fé. O mesmo que Ele tem nos dado, que Deus tem nos dado, fé. É o que move a mão de Deus, é o que você precisa, é o que eu preciso para mudar situações. A fé, ela não nega o fato. Ela mostra a dificuldade, como foi mostrado aqui para Ezequiel, a realidade, o vale de ossos secos, mas ele tinha fé. A fé mudou o fato. Aos olhos dele, a nação foi restaurada, a nação foi reavivada, e assim como ele viu, assim aconteceu. Está diante dos nossos olhos hoje. A nação de Israel, que um dia foi um vale de ossos secos, hoje é uma das nações mais poderosas da terra. Deus pode fazer o mesmo com você.
Deus pode fazer o mesmo com um membro da sua família. Deus pode te curar, Deus pode te libertar, Deus pode te restaurar, Deus pode mudar qualquer sentença do inferno que estiver sobre a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Tudo é possível para aquele que crê. Eu quero orar com você. Senhor, nosso Deus e nosso bondoso Pai, Deus Todo-Poderoso, não fomos nós quem escolhemos o Senhor, mas foi o Senhor mesmo que nos escolheu, foi o Senhor mesmo quem nos redimiu, foi o Senhor mesmo, meu Pai, que nos alcançou, foi o Senhor mesmo, meu Deus, quem projetou a nossa vitória, foi o teu Filho Jesus Cristo que pagou o preço na cruz para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Meu Deus, alcança, meu Pai Celestial, esta pessoa que está com uma doença incurável, que os médicos não deram esperança, mas que esta pessoa não fique confiada, não fique fiada na palavra do homem, mas que a confiança dela esteja na palavra do Senhor, porque a última palavra não é a do médico, por mais competente que ele seja, mas a última palavra é a do Senhor, e a tua palavra diz que o nosso Senhor Jesus Cristo levou sobre si as nossas enfermidades, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Abençoa esta pessoa enferma, repreende o espírito da doença, da enfermidade, que tenha mantido na cama, no cativeiro, que tenha mantido em coma, que tenha mantido inconsciente, nos aparelhos, dependendo de oxigênio, dependendo, meu Deus, dependendo de medicamento para sobreviver. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, toca neste corpo enfermo, liberta esta vida, restaura esta vida, meu Deus, para a glória do nome do Senhor. Meu Deus, entra com a tua boa mão em ação dentro desta casa, na vida desta família, restaura, Senhor, este lar, liberta o membro da família que foi escravizado por Satanás, que foi arrastado para a criminalidade, para os vícios, que foi levado, meu Deus, para o calabouço do engano, da criminalidade, meu Deus, que está no fundo do poço das drogas. Arranca esta pessoa, meu Deus, restaura esta vida, meu Pai, e abençoa, meu Deus, com a salvação em nome do nosso Senhor Jesus. Toma, meu Pai, a guerra, a batalha que esta pessoa tem vivido, a luta que ela tem enfrentado, ó meu Deus, e dê a ajuda que ela está precisando, dê o milagre, opera o milagre que ela está esperando das mãos do Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Consola este coração sofrido, enxuga as lágrimas desses que choram, meu Pai, e levanta os que estão caídos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai, que haja refrigério nesta vida, que haja refrigério dentro deste lar, que haja refrigério na vida desta família. Nós pedimos isso ao Senhor e nós te agradecemos pela resposta favorável, pela resposta boa do Senhor para a nossa vida, porque nós cremos que o Senhor é o Deus das causas perdidas, que o Senhor Jesus veio buscar o que estava perdido, por isso nós cremos na restauração, em nome do nosso Senhor Jesus, meu Pai, que haja restauração dentro desta casa, na vida desta família, na vida desta pessoa que clama por ti. Nós te pedimos isto, Senhor nosso Deus, e nós te agradecemos em o nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Que Deus, nosso bondoso Pai, abençoe a sua vida. Tenha fé. Tudo é possível para aquele que crê. Deus te abençoe. Eu, pastora Carmen Soares, te agradeço. Até o nosso próximo encontro e tenha fé todos os dias da sua vida. Não se deixe levar pelas circunstâncias, mas deixe-se levar pelo Espírito Santo de Deus. Deixa-se guiar pelo Espírito Santo do Senhor. Seja guiado pelo Espírito Santo e você vai ter na sua vida o resultado da fé que você tem depositado em Deus. Ele responde, ele é galardoador daqueles que acreditam que ele existe. Deus te abençoe, fique na graça e na paz do Senhor e até o nosso próximo encontro.